Beleza, pessoal? Meu nome é professor Gastão, de História Geral. Por favor, não confundir com o professor de História do Brasil, porque ele é meu pai. Então, eu sou professor de História Geral de vocês. A gente vai falar um pouco sobre o edital da Universidade Federal do Paraná, né? Sobre os conteúdos e as matérias que mais caem, tá bom? Bom, vamos lá, né? Pessoal, aqui, geralmente quando você vê o edital, eu vou até deixar aqui um pouquinho menor. Você vê o edital, tem coisas complexas, frases aqui, por exemplo, a Grécia, evolução política, social de Esparta e Atenas. Isso você já estuda na escola, tá? Não muda muito, tá? Os conteúdos que você tem na escola, lá no ensino médio, no fundamental, com que, claro, né? A prova é muito mais difícil, vai ter que cobrar muito mais do que você cobra numa escola, mas normalmente é muito parecido, tá? É muito parecido. Por exemplo, na Universidade Federal, como vocês devem ter percebido, você não tem, né, Egito, você não tem Babilônia, você não tem hebreus, tá? Israelenses, então você não tem essas matérias. Você tem o quê? Como é que começa, tá? Em história antiga, como normal, mas começa com Grécia e Roma, tá? Começa com Grécia e Roma. Por um exemplo ali, os gregos, colonização grega, evolução política, social de Atenas e Esparta, período helenístico, tá? Alexandre o Grande, lá na Macedônia, e cultura helenística, tá? Então, o que isso quer dizer? Que vai cair tudo de Grécia, tá? Tudo que tem de Grécia vai cair. Roma, a mesma coisa, entenderam? A mesma coisa vai acontecer com Roma. Cai tudo de Roma, entendeu? Tá? E aí, o que tem também? Você tem ali a arte, né? A arte, principalmente a arte grega e a arte romana, que elas são a arte grecos-romanas, elas são muito parecidas, né? Você tem o mundo clássico, né, que é os filósofos, Aristóteles, Platão, Sócrates, mas isso você vê mais para filosofia, tá? Isso vê mais para filosofia. Aqui, arquitetura, escultura também, não cai tanto, tá? Não cai tanto, não é uma coisa que cai, assim. Geralmente é igual o cometa Harley, aparece uma vez, faz um estrago e depois nunca mais aparece. Ou aparece mais 100 anos depois, tá? Então, normalmente o que a Federal cobra mais de fato, tá? Nessas matérias em específico, realmente é a questão da evolução política, né? A democracia em Atenas e a estrutura política em Esparta, cai bastante. Tá? Fala, por incrível que pareça, cai muito sobre também período helenístico e cultura helenística do Alexandre o Grande, tá? Que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, falando sobre Grécia, tá bom? Roma, o que cai? Normalmente cai aqueles magistrados lá, os questores, os consoles. Cai também na questão principalmente da estrutura. Da estrutura não. Na questão da arquitetura, vai falar sobre um povo que acaba se juntando, tá? Em história a gente chama de hibridação, quando os povos acabam se juntando em um só, tá? Que são os etruscos, cai bastante, tanto que Roma ela era conhecida, né, como a cidade das ruas, das estradas, né, por isso que você tem aquela fase famosa, né, todas as estradas levam a Roma, né, por causa dos etruscos, que eram grandes construtores. Então aí na arquitetura pode cair isso. Uma mais específica eu acho já difícil que vá cair na sua prova. Tá aqui, ó, instituições políticas, sociais, culturais, econômicas da sociedade africana no mundo antigo. Então aqui tem uma coisa que é um pouco complicada de explicar, principalmente para aluno, tá? Professor, vai cair história específica de África? Não, não vai cair história específica dos povos africanos. Mas o professor está dizendo aqui que vai cair sobre os africanos. Geralmente, esses povos africanos que vão aparecer na sua prova são povos que estão relacionados ou com os gregos ou com os romanos. Vou dar um exemplo para você. Você tem um povo chamado cartagineses e os romanos vão entrar em guerra contra eles, tá? Que é as guerras púnicas, as famosas guerras púnicas. O que acontece? Cartago é na África, entendeu? Cartago é na África, então tem uma relação, mas não vai ser uma história específica sobre a história da África, tá? Entenderam?
Isso é bastante importante, porque vai aparecer várias vezes África no edital, mas ela está sempre relacionada com algum tema de história que você já aprendeu. Por exemplo, vai cair sobre africanos no período moderno, está falando sobre escravidão, que você tem história do Brasil. Tá? Então não tem uma história específica sobre a história da África. Tá? Até porque ainda os conhecimentos que nós temos sobre história da África ainda são muito básicos nas escolas. Nas universidades, aí é outra história, mas nas escolas você ainda tem um conhecimento muito básico de África e a Universidade Federal fica meio receosa de pegar uma questão básica, entendeu? Uma questão básica de África. Então geralmente eles relacionam os povos africanos com Grécia e Roma, como os cartagineses. Você também tem a questão dos berberes, que eram muçulmanos islamizados, mas isso é lá na Idade Média, então sempre tem alguma relação com alguma história da Europa ou da América. Conhecimentos que a gente já tem ali da escola, tá bom? Bom, continuando, Idade Média, tá? O que vai cair na Idade Média? Tudo que você quiser imaginar sobre a Idade Média. É curioso, como eu disse para vocês, vem essas palavras difíceis, o edital, assim, nossa senhora, professor, o edital, você já viu o edital? Já, pessoal, tá dizendo aqui basicamente que vai cair tudo de Idade Média, tá bom? Por um exemplo, formação dos povos germânicos, né? Você vai ter a evolução deles politicamente, a questão da religiosidade aqui, teocracia papal. Teo é Deus, cracia é poder, então você tem uma junção na Idade Média da política e da religião. Tá? Hoje em dia já é diferente, religião de um lado, política do outro. Entendeu? Mas nessa época você vai ter essa famosa teocracia papal, onde praticamente o Papa era um rei, era um imperador dentro da Europa, porque ele não era só um chefe religioso, ele era um chefe também político dentro da Europa. Então, pessoal, praticamente na Idade Média cai tudo, tá? Resumidamente, a relação política e de produtividade, o sistema feudal, pessoal, o sistema feudal é uma ideologia, tá? Igual capitalismo, socialismo, anarquismo, só que dessa época, o feudalismo, entendeu? E ela tem uma relação política, claro, suzerania e vassalagem, o rei, o cavaleiro, o rei dá as terras para o cavaleiro vira senhor feudal, e o senhor feudal agora ele empresta as tropas para o rei, tá? Basicamente isso, questão de produtividade, o homem preso à terra, servidão, tá? Então você tem essas características dentro do sistema feudal. Outra coisa, mentalidade e cultura, tá? Por incrível que pareça, já caiu uma questão que eu brinco sempre com os meus alunos que querem fazer a Universidade Federal do Paraná, eu sempre brinco com eles, na Idade Média não existe criança. Tá? Daí você vai perguntar, mas como assim, professor? Não existe criança na Idade Média? Porque tem que existir criança, né, professor? Sim, tem que existir criança. Mas o conceito de criança não existia. A criança na Idade Média ela era considerado anão. E o que é anão? Um homem bem pequenininho. Então as crianças, como nós vemos hoje, tá? As crianças iam para a guerra. As crianças trabalhavam, porque ele não tinha questão da infância, o conceito de criança, tá? Criança tem que brincar, tem que se divertir, é um momento de aprendizado, não existia isso na Idade Média, tá? A criança, ela era um anão, tá? É um anão. E aqui, ó, no ponto cultural e artístico, você consegue ver os historiadores, né, que analisam e se propõem a estudar a Idade Média, que o especialista historiador medieval, ele soube disso por causa de quadros, entendeu? Tá? Quadros que apareciam crianças e estava escrito lá embaixo, anões. Aí os historiadores, não existia o conceito de criança. Tá? Não existia a noção de infância na Idade Média, existia a noção de que as crianças, a partir dos 7 anos, porque do nascimento até os 7 anos ele era considerado bebê, e dos 7 até os 18 ele era considerado anão, tá? Ele era considerado anão, tá? Isso é bastante importante. Já caiu uma questão da Universidade Federal falando sobre isso, tá? Entenderam? Outra coisa, Baixa Idade Média. A Idade Média tem 2 períodos, a Alta Idade Média, a Baixa Idade Média, tá? Lá, a Alta Idade Média do século V até o século IX, do século IX, né? Século IX, século X,
do século IX ao século X até o século XV, tá? Você tem esse primeiro momento que eu disse para vocês do século IV, do século IX, Alta Idade Média, e do século IX até, pessoal, o século XV, você tem a Baixa Idade Média, onde você tem grandes transformações, você tem o Império Bizantino, você tem o mundo islâmico, cai Islã na tua prova, tá? Cai muçulmanos na sua prova, cai árabes na sua prova, principalmente em Guerra Fria, mas o que é interessante é que eles sempre pegam a questão da Guerra Fria ali do Oriente Médio, que vocês sabem muito bem que ali é uma pólvora, né? Uma região muito tensa, geralmente fazendo referências ao muçulmano lá do início, lá do século VI, tá? Isso é bastante importante vocês já saberem. A Igreja Medieval, pessoal, a Igreja Medieval, tá? A Igreja Católica Apostólica Romana, se você quer saber o nome da Igreja Católica, toda é Igreja Católica Apostólica Romana, tá bom? Ela é a senhora da Idade Média, é a igreja que manda nesse período da Idade Média de 1000 anos, tá? Isso é bastante importante também. Questão cultural da Idade Média, isso a gente vai falando, até porque curiosidades, né? Curiosidades, por exemplo, o europeu não tomava banho na Idade Média. Não era comum eles tomarem banho de fato, mas eles tomavam, eles escovavam os dentes também, tá? Mas mesmo assim eles não escovavam todos os dias e davam aqueles problemas que nós conhecemos. Urbanização, o renascimento, principalmente aqui na urbanização, tá falando sobre o renascimento das cidades, com o comércio que você vai ter ali com Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia, tá? Constantinopla era mais ou menos, para você entender, ela é mais ou menos, pessoal, mais ou menos como hoje é Nova York, ele era o centro econômico do mundo, tá? Tanto que todas as rotas comerciais do mundo conhecido, é por isso que você vê às vezes na apostila, mundo conhecido. Você não sabe que mundo conhecido é isso. Eu conheço esse mundo, esse aqui que eu vivo, né? Mundo conhecido, pessoal, na Idade Média, o que ele é, tá? É a Europa, tá? A Ásia e a África na parte norte, o que a gente chama de África saariana, tá? A África ali do Saara, tá? A parte mais sul da África e as Américas eram mundos desconhecidos, os europeus não conheciam, tá? Nem os asiáticos e nem os africanos do norte. Claro que eles tinham os africanos ali do Saara tinham relações com essa parte que os europeus não conheciam, que é a que a gente chama de subsaariana, tá? Que é ali da metade da África para baixo até a África do Sul. Tá? Então esse é o mundo conhecido, mais ou menos só para tirar essa dúvida com vocês. E aí você tinha as rotas comerciais e você vai ter o crescimento novamente das cidades, tá bom? Você vai ter as monarquias ibéricas, né? O que isso quer dizer? Existe uma região, até os dias de hoje, ela tem esse mesmo nome, chamado Península Ibérica, tá? O que é uma península? Se eu não fugir das aulas de geografia, tá? Península é um território, tá? Que a fronteira em sua grande maioria é mar, mas ele é ligado ao continente, tá? Vou dar um exemplo, Península Itálica, ou Península da Bota, ou onde fica a Itália, tá? Aquilo é uma península. E você tem a Península Ibérica. A Península Ibérica é aonde fica quem? Portugueses e espanhóis, tá? Então ele está falando dessas monarquias ibéricas, ele está falando de Portugal e Espanha. Só para você ver, a Federal gosta dessas palavras difíceis para você se embaralhar, mas elas não são difíceis, e ao longo do curso vocês vão aprender essa linguagem mais complicada. Bom, aqui, instituições políticas, sociais, culturais, econômicas da sociedade africana durante a expansão muçulmana, vai falar sobre os berberes. Tá? Mas professor, cai muitos berberes? Pessoal, eu fiz uma análise das provas desde 2010, tá? 2009 até a última que foi 2019, tá? 2019, tá bom? Eu fiz essa análise. Não apareceu berberes, tá? Berberes são povos africanos que se islamizaram, viraram muçulmanos, tá? Ali no norte da África e também africano, porque a gente tem essa mentalidade boba, né? Que todo africano é negro, tá? Negro. Nem todo africano é negro, tá? Os africanos negros muçulmanos a gente chama de berberes, até porque os muçulmanos tinham um certo preconceito com eles, mas enfim, a gente fala isso lá na aula de Islã, tá bom? Mas não cai muito, tá? Bom, vamos lá. Idade moderna.
tá? Idade Moderna. Ali, guerra de reconquista, isso é bastante importante, reconquista cristã, que você vai ter a formação do Estado espanhol. Você tem a rivalidade entre, tá, portugueses e Castela, porque o que acontece? A Espanha, antes, ela eram vários reinos, e tinham 2 reinos poderosos na Espanha, que era Castela e Aragão, tá? São os 2 reinos. Esses 2 reinos, porque eles tinham muito território e eram muito poderosos, eles vão conseguir unificar, tá? Unificar a Espanha, tá? Eles vão conseguir unificar a Espanha. E aí a gente vai ter a Espanha, tá? E por que tem a rivalidade com Portugal? Por uma questão muito simples, pessoal. Portugal era um território, tá? Era um território vassalo, tá? Era um território vassalo de Leão, e depois que era um outro território espanhol, né, um outro reino espanhol, ele era vassalo também de Castela, tá? E ele consegue a independência. Então você tinha um atrito entre espanhóis e portugueses. Eles não se gostavam muito, tá bom? Você vai ter as grandes navegações, isso você aprende na escola, né? Lá, Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, Fernando até esqueci o nome dele. O Fernando, o que faz a volta ao mudar, não vou lembrar, tá? Esqueci, tá? Então o que acontece? Você tem ali os grandes navegadores, tá? Que conseguem encontrar as novas terras, né? Ali a região mais sul da África, a América. Aí sim você vai ter aí um mundo conhecido mesmo, tá? Fica até meio estranho. Bom, adaptação das dinâmicas do contato entre povos africanos, povos asiáticos e povos americanos, tá? Que são os povos que os europeus vão conhecer, tá? Mas vai cair especificamente sobre a África aqui, professor? Não, tá? Provavelmente vai falar sobre escravidão, principalmente aqui no Brasil, tá? Da onde que vinham os áfricos, os escravos brasileiros, Moçambique e Angola, tá? A grande maioria dos escravos do Brasil vinham dessas 2 regiões. Então sempre vai ter alguma relação com os povos da América, com os povos europeus. Então não tem uma história específica sobre a África, tá? A gente não vai estudar o reino de Songá, o reino de Mali, tá? Que eram reinos extremamente poderosos da África, tá? Você vai ter os povos asiáticos, óbvio, você vai falar de Índia, você vai falar de China, tá? E a América, obviamente, que a gente vai falar sobre a América Espanhola, né? A América Portuguesa, que é o Brasil. Você vai ter a América ali inglesa, que é as 13 colônias. Você vai ter a América Francesa, que é Canadá e Haiti. Então você vai ter essas matérias que a gente vai falar, tá? Arte, mágica, renascimento, humanismo está falando sobre especificamente conhecimentos de arte, mágica, renascimento, humanismo, blá, 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 blá. O que ele está dizendo aqui? Que você vai estudar renascimento, tá? Você vai estudar renascimento e aqui, ó, especificamente reforma e contra-reforma, reforma protestante e contra-reforma que a Igreja Católica vai fazer, tá? Você tem o período do Renascimento, todo mundo conhece, né? Que eles vão pegar a cultura greca e romana e vão trazer para a Idade Moderna, e você tem o Renascimento com Martinho Lutero, a Reforma Protestante com Martinho Lutero, depois vem o Calvino, daí vem o Henrique VIII, daí você tem a Contra-Reforma, quando a Igreja Católica vai tentar diminuir o avanço dessas novas religiões, dessas novas interpretações cristãs, tá? Então, bem tranquilo. A arte barroca, tá? Cultura barroca, pessoal, é a cultura do Renascimento, tá? É a arte do Renascimento. Tá bom? Evolução científica ali do Renascimento, com Leonardo da Vinci, Galileu, coisas que você também já tem na escola. Você já viu isso em algum momento. Galileu, Leonardo da Vinci, Copérnico, né? Bom, continuando, formação dos estados nacionais, isso é bastante importante, né? Ou dos estados modernos. O que é isso? A gente vai começar a ter a compreensão do que é o estado moderno de hoje. Porque na Idade Média era muito diferente, tá? Você tinha o reino, tá? Dentro do reino você tinha vários senhores feudais, que eram chefes locais, e você tinha o rei. Mas o rei não mandava. O rei, na verdade, ele era só um símbolo de união do reino, tá? Só, mas não era ele que mandava. Quem mandava eram os senhores feudais, os poderes locais. Por isso que você também tem muita guerra na Idade Média, tá? Você tem muita guerra na Idade Média por causa disso, porque às vezes um senhor feudal fazia suzerania e vassalagem, tá?
O nome da cerimônia chama-se homenagem, tá? Você chegava ali pro senhor feudal, o senhor feudal fazia suzerania e vassalagem pro rei da França. Algum tempo depois ele brigava e virava a casaca e fazer suzerania e vassalagem com o rei da Inglaterra. Daí estourava uma guerra, tá? Então era bem comum. Antigo regime, guerras senhoriais, colonização, isso também a gente já fala bastante, escravidão, sociedades na América Espanhola, na inglesa, na francesa, dos Países Baixos, isso também tudo a gente fala sobre o tráfico negreiro, né? É uma matéria de história do Brasil, né? Tem sim, tá? América Portuguesa, sociedade indígena, atividades produtivas, escravidão, administração, sociedade e cultura. Isso praticamente está querendo dizer que você vai estudar a história do Brasil colônia, tá? Tá escrito só bonito aqui. Se o cara tivesse escrito Brasil colônia, pronto, tá? É o que ele está querendo dizer aqui. Então você vai estudar todo o Brasil colônia, tá bom? Bom, idade contemporânea, tá? Idade contemporânea. Você vai ter as grandes revoluções, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a Revolução Haitiana, tá? Cai a Revolução Haitiana muito? Não. Mas já caiu em 2018 e todo mundo errou, tá? Ou a grande maioria das pessoas erraram. Eu me lembro que teve esse burburinho entre os professores de história, porque não é uma matéria que nós, professores de história, não é que a gente não goste, mas é porque a gente fala muito pouco sobre a Revolução Haitiana e uma vez caiu e gerou um problemão, né? O pessoal queria entrar na justiça para tirar a questão, porque não é uma questão realmente que tem nos materiais didáticos. Você não aprendeu a história do Haiti, tá? E se não tem no material didático das escolas, você não pode cobrar, entendeu? Tá? Vamos lá. Mas eles cobraram, né? Deram essa justificativa que tem sim, mas geralmente na tua apostila é um parágrafo, né? E aí não foi anulada a questão, se você está curioso. Rebeliões escravas, porque a Revolução do Haiti ele tem relação direta com os escravos, os escravos negros africanos que fazem a Revolução do Haiti, a independência do Haiti. A abolição na América e na África também já é uma coisa que a gente já estuda normalmente. Crises do Antigo Regime, né, para chegar na Revolução Francesa, os estados coloniais da América, independência das Américas Espanholas, Revolução Russa, tá? Revolução Russa de 1917. Você tem descolonização e revolução na África, tá? Isso quer dizer que a gente vai entrar lá em Guerra Fria, tá? A gente vai entrar em Guerra Fria, tá? Que você vai falar sobre as descolonizações, por exemplo, a Guerra de Independência de Angola, tá? Você vai ter várias independências e descolonizações dos povos europeus. Eles vão acabar, né? Eles vão acabar saindo desses territórios africanos e desses territórios asiáticos, né? E vai ter as independências dos países africanos, tá? Bom, falando aqui no outro tópico, vai falar sobre o sistema capitalista, né? Isso a gente fala. Tá falando sobre o sistema capitalista, tá falando sobre o sistema imperial capitalista, que é outra coisa, que é o primeiro sistema capitalista que nós temos, é o imperial, tá? Que você vai ter os grandes impérios europeus do século XIX, início do século XX, né? E depois você tem o sistema capitalista como nós conhecemos hoje. Isso é pós Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, esse capitalismo, que é um capitalismo que a gente chama de capitalismo americano, tá? Vai aparecer, e aí esse capitalismo imperial europeu ele acaba caindo em desuso, tá? Industrialização do Brasil, Getúlio Vargas, tá? Getúlio Vargas, movimentos sociais rurais, tranquilo. Pós-abolição no Brasil, praticamente aqui quando fala sobre o Brasil, ele tá falando, pessoal, sobre ali os períodos do início da República, tá? Um pouco depois do período da República Brasileira. Você tem as ideologias e práticas políticas, né? Liberalismo, socialismo, nacionalismo, racismo, totalitarismo. Você vai ter todos esses, tá? São matérias normais. A gente chama de ideologias do século XIX para o socialismo, para o comunismo e para o anarquismo,
tá? O capitalismo vem um pouco antes, porque ele vem um pouco antes, né? Ele vem ali depois da Revolução Francesa. A gente vai até, normalmente, é a última parte que a gente vê de iluminismo, tá? Que aí a gente começa a falar sobre o capitalismo, tá? O capitalismo liberal, tá bom? Bom, continuando. Você tem os impérios e repúblicas na África, socialismo, aqui praticamente nesse tópico aqui falando sobre, tá, sobre o imperialismo, os impérios e as repúblicas na América, socialismo reformista e revolucionário, tudo ali no período do início da República Brasileira, nas Américas, né, que é no meu caso, ali quando você tem a Guerra Fria, tá, falando sobre Cuba, falando sobre Che Guevara, a gente vai precisar falar sobre eles. Você vai ter os nacionalismos, né, fascismo, nazismo e stalinismo, né, você vai ter, que é na Guerra Fria, pouco antes, né? No caso, o nazismo, o fascismo e o stalinismo, eles vêm um pouco antes da Guerra Fria, mas na Guerra Fria fica mais forte o stalinismo. Mas enfim, tá? E na Segunda Guerra Mundial, nazismo e fascismo, que também a gente vai falar. Modernização, multiculturalismo, ditadura, aqui no governo, no Brasil, né? Nas Américas também, que também são coisas que a gente fala, né? Ali na Guerra Fria, no caso de história geral, né, que é o meu caso, né? No Brasil vocês vão ver que é o período do governo militar, então não tem nenhuma novidade, já são matérias que vocês já conhecem, estados, Estado-nação, guerras de independência, projetos de Estado-nação, pós-coloniais. Isso está falando sobre a descolonização da África, tá? Aqui está deixando bem claro que é a descolonização da África. Terceiro, mundismo, né? Que é, na verdade, esse é um período da Guerra Fria, que você tem os países de primeiro mundo, países capitalistas, aliados aos Estados Unidos, países de segundo mundo, aliados da União Soviética, né? Países em desenvolvimento. E aí você tem o terceiro mundismo, que é os países que ficaram em cima do muro no período da Guerra Fria. Tá? Aí você tem Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, fim do Estado Soviético, tá? E a hegemonia militar dos Estados Unidos, tá bom? Você tem o episódio de pós-68, pessoal, essa daqui, tá? Essa daqui eu já vou até adiantar. A Universidade Federal, ela gosta de questões de direitos humanos, tá? E tem um período da história que é bastante importante, a gente vai falar sobre ela, que é maio de 68, tá? Acontece na França, mas passa pelo mundo inteiro, tá? Que é essa questão da igualdade de gênero, liberdade sexual, tentar lutar contra o preconceito, né? Então essas questões mais de direitos humanos, tentar acabar com a homofobia, com o machismo, com a... Eu até esqueci. E com o preconceito contra o negro, né? Que ainda existe na sociedade, e esse aparece mais basicamente em maio de 68, tá? Por que eu tô falando que vai cair alguma questão falando sobre maio de 68 ou um pouquinho pós de maio de 68, como tá aqui? Por uma questão muito simples, pessoal, foi 50 anos do movimento LGBT, tá? Pode vir a cair na sua prova? Pode cair na sua prova, tá? E Guerra Fria cai muito. Ultimamente, nos últimos 10 anos tá caindo muito. Tá bom? Então é mais ou menos para vocês entenderem, tá bom? Bom, a cultura comunista, cultura capitalista, blá, 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 blá. Aqui ele tá enrolando, tá? Aqui depois ali do pós-maio de 68, tá? No Brasil e no mundo. Aqui ele está enrolando praticamente coisas que a gente já tinha falado. Aqui a cultura socialista ser uma cultura mais pragmática para que o operário socialista consiga entender as lutas de classes dentro da União Soviética, o capitalismo com a cultura norte-americana, que nós vivemos até os dias de hoje, queda do Muro de Berlim, isso praticamente a gente já fala, tá? Normalmente, tá? Não tem nenhuma novidade. Bom, globalização, dias atuais, né? Globalização, as tendências sociais e econômicas do mundo contemporâneo, a energia das... Praticamente aqui vai falar sobre questão como pós queda do Muro de Berlim, o mundo vai se organizar, tá? Nos dias atuais. Como o mundo vai se organizar, que é a famosa globalização. Direitos humanos, está deixando bem claro que isso vai cair, tá? E fica muito
claro quando você vê isso na prova, tá? Que eles pegam muito puxando para os direitos humanos, tá? Para maio de 68 e pós-maio de 68. Redemocratização, pós-governo militar, que são a nova república, que são os dias atuais. Então a prova, pessoal, praticamente, se eu pudesse resumir para você, tá? Se eu pudesse resumir para você o que vai cair na sua prova da Universidade Federal do Paraná, é simples. Pega a Grécia e Roma até os dias atuais. Mas professor, vai cair tudo isso? Vai cair tudo isso aí, tá? Se eu pudesse resumir, seria isso. De Grécia e Roma para cima, tá? Então, como eu disse para vocês lá no início, não cai Egito, não cai Babilônia, não cai Hebreus, não cai Fenícios, tá? Isso eles não vão te cobrar, tá? Eles não vão te cobrar, ok? Então, pessoal, a gente vai falar um pouco mais, né, sobre agora as provas, né? Aqui da prova de 2010, aqui eu errei, na verdade era para ser da prova de 2009 até a prova de 2019, mas enfim, acho que vocês entenderam, né? Bom, vamos lá. Pessoal, história antiga cai bastante, tá? Como vocês devem ter percebido, caiu 2 questões, tá? 2 questões de Grécia e 5, tá? De Roma, tá? Antes de a gente continuar falando. Pessoal, vou explicar, né? Aqui, história antiga é a matéria, tá? Você tem 4 grandes matérias em história. Você tem história antiga, você tem história medieval, você tem história moderna e você tem história contemporânea. Aí você tem os subtítulos, né? Que na história antiga, para o nosso interesse e para a prova da Federal, tem Roma e tem Grécia. E aquele número ali, 2 e 5, é as vezes que apareceu a questão. Só que, se você fizer o cálculo, o professor vai dar mais, tá? Entenderam isso? Vai dar mais. Por que eu fiz isso? Por que eu dei mais questões, tá? Porque às vezes, pessoal, você tem algumas questões que estão trabalhando com 2 conceitos. Eu estou trabalhando com conceitos e quantas vezes elas apareceram na prova, tá? Vou dar um exemplo de conceito. Tem uma questão, tá, na prova, acho que 2013, 2014, não me lembro muito bem, que está falando sobre o Islã, né, falando sobre Maomé. E aí, pessoal, tem um trecho abaixo falando sobre os atritos entre judeus, tá, e muçulmanos. Entenderam? Essa era a questão. Então, o que acontece? Você precisa ter 2 conceitos. Você precisa entender a Guerra Fria, tá? Onde estava falando sobre o período, e você tem que entender o mundo muçulmano, a história dos árabes, ali no 2.2. Então você precisava saber dos 2 para poder resolver a questão, tá? Não adianta você só querer saber da Guerra Fria ou saber de árabes, porque você vai errar a questão, entendeu? Tá? A Federal gosta disso, de misturar matérias, gosta, tá? De misturar temas de história, sim, ele gosta, tá? Então é por isso que se você fazer esse cálculo aqui, vai dar mais, tá? Vai dar mais, entendeu? Porque eu estou usando os conteúdos, os conceitos, para você acertar a questão, tá bom? Então, acho que vocês entenderam, né? Bom, continuando. História ali antiga, você tem 2 questões de Grécia, 5 questões de Roma, tá? Normalmente sempre cai alguma questão de história antiga. Quando não cai questão de história antiga, pessoal, tá? Quando não cai questão de história antiga, normalmente, pessoal, vai cair 2 de medieval, 2 de moderna, tá? Então o que acontece? Você tem a prova, às vezes vem 5 questões de história geral, 4 questões de história do Brasil, ou o pessoal vem 5 de história do Brasil e 4 de história geral, dependendo do que acontece no Brasil ou acontece no mundo. Como a gente está em 2020 e aconteceu tudo que a humanidade já não tenha visto, né? Só falta agora apocalipse zumbi, né? É difícil a gente definir o que vai ser mais importante, né? Mais importante. Mas, normalmente, quando tem história antiga, tá? Quando tem história antiga, você vai ter uma questão de história medieval, geralmente ou 2 de moderna ou 2 de contemporânea, tá? Normalmente é mais ou menos assim. As questões de Grécia são difíceis? A matéria de Grécia, ela não é difícil, tá? O problema, tanto de Grécia como de Roma, é que vocês aprendem isso no começo do ano, no começo do curso, e vocês só vão ver isso lá no final, quando a gente está fazendo revisão,
tá? Então, às vezes, você acaba esquecendo algum detalhe e, às vezes, a federal pega você pelo detalhe, tá? Outra coisa, a grande maioria dos alunos, quando vão fazer prova de história, principalmente na Universidade Federal do Paraná, eles se embananam com duas coisas, tá? Primeiro, interpretação de texto. Vocês erram muito interpretação de texto, tá? Entenderam isso? Interpretação de texto, tá bom? E a segunda coisa é a federal usar palavras bonitas, tá? Do tipo, os povos íberos, as monarquias íberas, tá? O que ele está dizendo? Espanha e Portugal, tá? É claro que ao longo do curso vocês vão aprender essas, né, malandragens da Universidade Federal do Paraná, mas, tá? Muito aluno erra isso, tá? Normalmente é mais ou menos nisso onde vocês erram. Geralmente, né, eu estou presumindo que é um aluno que estude, né? Geralmente o aluno que estuda, ele erra isso. Ele sabe a matéria, tá? Daí você olha e chega assim, não, mas os povos, monarquias íberas são Espanha e Portugal. Daí você fala assim, não acredito, professor, eu não sei o que, eu errei por causa que eu não sabia o que era monarquias íberas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É sempre assim. Aí você tem vontade de bater com a cabeça na parede. Né? Normalmente é o que acontece. Ou é distração, que também é muito comum, porque a Universidade Federal ela faz uma coisa que é maldade dela. Tá? Ela pega uma questão enorme, tá? Você que já fez a prova da Universidade Federal sabe que as questões de história são enormes, para fazer algumas perguntas, tá? Fazer algumas perguntas até às vezes bobas, tá? Até às vezes bobas, que não são questões difíceis. Por que ela faz isso? Por dois motivos. Um, pessoal, é para te cansar, tá? É para te cansar. A prova da Federal, ela é uma prova de cansaço. Por isso que ela é tão grande, tá? Com textos tão grandes. Ela mais ou menos quer saber se você aguenta ler, tá? Entenderam isso? Se você aguenta ler, tá bom? E na prova de história é onde tem os maiores textos, normalmente. Você acha que é português ou literatura? Não, é história normalmente, tá? É para te cansar mesmo, tá? E a segunda coisa, você perde tempo, tá? Que a Universidade Federal é um processo seletivo. Ela precisa ser malvada com você, tá? Então, você precisa entender já desde agora, tá? Que as questões da Universidade Federal do Paraná em história são longas normalmente, tá? Normalmente elas são muito longas. Tem uma prova, acho que 2010 ou 2010 ou 2011, que as questões não eram tão longas, tá? Mas o resto, enormes as questões. Tá? Normalmente as questões de história são bem longas na Universidade Federal por causa disso, tá? Para te cansar, para te enganar, tá? Então imagine o seguinte, uma questão, tá? Uma questão longa, tá? Mas a pergunta, ela é fácil de responder, só que você já fez prova de química, você já fez prova de física, você já fez prova de português, você foi para literatura, você falou assim, eu vou começar bem a prova, que é o macetinho de todo professor de cursinho, tá? Começa com a matéria que você se dá mais bem para você pegar confiança. É normal, você vai escutar isso de qualquer cursinho que você for pisar nesse planeta, tá? Você vai escutar isso. Aí você começa com inglês, porque fala inglês, né? The books on the table, né? É porque eu manjo de inglês. Fiz o meu cursinho meu cursinho caro lá, fala inglês. Aí você vai lá, você acerta algumas questões e erra outras. Aí você vai lá para português. Que eu me dou bem em português, não sei o que. Vai lá, vai bem. Aí você vai para literatura, daqueles 300 livros da Universidade Federal, tá? Aí você fala assim, não, eu li a metade, mas dá pra dar aquele migué. Eu sei, já fui aluno, tá? Essa carinha de novo, porque eu sou novo, né? Já miguelei, tá? Já fiz isso aí, tá? Você vai lá e faz a prova, tá? Você faz a prova de literatura, tá? Daí você vai para história. Só que quando você vai para história, tá? Você já tá cansado, entendeu? Aí você vai para física. Aí você começa a se embaralhar já em história. Eu falo assim, meu Deus, eu não sei qual que é essa questão, vou pular a história. Vou para física, que eu estudei. Tá? Daí você vai lá, estuda física, não sei o que, faz os exercícios de física, aí volta pra história. E você não consegue fazer. Entendeu? Essa é a sacada da Federal. É te cansar no meio da prova. Tá? Por isso que ela é uma prova de desgaste. É como se ela fosse uma maratona. Tá? Entenderam isso? Existem outros tipos de prova que não são igual da Federal? Tem, tá?
que elas são um pouco mais difíceis em questão de exigir conceitos, exigir conteúdos, como a SpaceX, tá? Só que a prova da SpaceX, elas, na questão de história, elas são sempre perguntas muito curtas e muito diretas, tá? A prova da SpaceX vai te pedir qual que é a cueca do Napoleão Bonaparte. A Federal não vai fazer isso. Só que ele só faz assim, qual que é a cor da cueca do Napoleão Bonaparte? Azul, lilás, verde, branca, vermelha, que são perguntas muito diretas. A Universidade Federal não vai te cobrar a cueca do Napoleão Bonaparte, mas vai fazer uma questão enorme para você se cansar, tá? Entenderam isso? Por isso que a gente usa essa metáfora em história que a prova da Universidade Federal é como se fosse uma maratona, tá? Entendeu? Uma maratona, entendeu? Por causa que ela tem esse desgaste que é normal, tá? Bom, continuando, né? Você vai ter história medieval, cai bastante, como vocês devem ter percebido aqui. Cai uma questão sobre bizantinos, falando sobre o Constantino, tá? O imperador Constantino, os árabes. Aqui é aquilo que eu expliquei para vocês. Geralmente, ou cai uma questão específica sobre os árabes na Idade Média, ou ela pega conceitos dos árabes na Idade Média e joga para a Guerra Fria, tá? Joga isso para a Guerra Fria. E os povos... ótimo, lembrei uma coisa bastante importante. Vou dar um exemplo. Os primeiros povos a se islamizarem são os judeus, tá? Os hebreus, tá? Aí ele joga isso lá para a criação do Estado de Israel, tá? Lá em 1948, que é a criação do Estado de Israel, tá? Aí pergunta por que os muçulmanos têm atritos com os judeus hoje em dia? Por causa da territorialidade do Estado de Israel, tá? Porque antes ali era Palestina, e aí os palestinos muçulmanos foram expulsos desses territórios, criando o atrito até os dias de hoje, entendeu? Então ele pega esses conceitos, tá? De períodos históricos diferentes que fazem relação, tá? A Alta Idade Média também cai, tá? Cai bastante. Baixa Idade Média normalmente é o que mais cai, tá? É o que mais cai. Cruzadas, renascimento cultural, renascimento urbano, né? Guerra dos 100 anos, cai tudo, tá? Idade Moderna. Pessoal, Idade Moderna, Idade Contemporânea é o que mais cai, tá? É o que mais cai, largamente é o que mais cai, mas largamente. Principalmente mundo contemporâneo, tá? É o que mais cai, tá bom? Vamos lá. Primeiro, conceitos da Idade Moderna. O que é absolutismo? O que é mercantilismo? Né? Que são conceitos da Idade Média. O que é mercantilismo? O que é absolutismo? Quem são os filósofos que dão base para essa ideia do absolutismo, do mercantilismo? Tá? Caiu 2 vezes. Renascimento. Normalmente, pessoal, Renascimento não cai todos os pintores, os cientistas, sempre, geralmente, são questões batidas, assim. Vai pôr lá o homem o vitruviano e vai fazer alguma pergunta, e o Leonardo da Vinci pensou sobre o quê? Sobre o homem vitruviano, o que ele quer dizer? Geralmente é falando mais sobre as características do Renascimento. Por exemplo, contra o teocentrismo e o antropocentrismo. Teocentrismo na Idade Média era o Deus é o centro do universo. Antropocentrismo na Idade Moderna vai ser o homem o centro do universo. O problema dos homens, não de Deus mais. Tá? Então você vai ter esses conceitos, naturalismo, humanismo, todas essas características do Renascimento, tá? Eles caem mais do que você decorar o nome dos pintores e dos cientistas. Dos cientistas até vale a pena, porque de vez em quando eles falam sobre lá o Copérnico, o Galileu, tá? Mas quando fala sobre arte, ele está falando muito mais sobre as características do Renascimento, cultura greco-romana, como eu disse para vocês, antropocentrismo, naturalismo, humanismo, tá? Cai isso, tá? Por incrível que pareça, expansão marítima, que eu achava que caía, caiu, não caiu nos últimos 10 anos, tá? Reforma protestante, esse me chamou a atenção. Geralmente, quando a gente faz prova, os professores da Federal fazem prova, eles pegam coisas relevantes que aconteceram hoje, em 2020. Então imagine quanto conteúdo os caras têm para fazer uma prova, né? Como eu disse para vocês, aconteceu tudo esse ano, tá? Normalmente,
normalmente, pessoal, eles pegam coisas que são relevantes. Em 2017, fez 500 anos da Reforma Protestante, tá? Provas de vários locais puseram sobre, né, Reforma Protestante, mas a Universidade Federal não fez isso. Ele não pôs nada sobre história protestante. Martinho Lutero, João Calvino, não apareceu. Bom, ali, absolutismo, já sabia que ia cair muito, né? É um período muito importante aqui para a Idade Moderna. Iluminismo caiu uma vez, tá? Caiu uma vez, iluminismo. Aqui, Revolução Industrial. Pessoal, Revolução Industrial, ela pode tanto aparecer em Idade Moderna como em Idade Contemporânea. Por quê? Porque você tem 3 grandes períodos de Revolução Industrial e você vai viver a quarta, mas isso a gente fala lá quando a gente fala sobre Revolução Industrial, tá? Você vai viver a quarta, eu vou viver a quarta Revolução Industrial, você vai viver a quarta Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial é ali no século XVIII, tá? Segunda Revolução Industrial é no século XIX e a terceira Revolução Industrial é no século XX e a gente vai no século XXI viver uma quarta Revolução Industrial. Mas a mais importante dessas revoluções industrial é a segunda, tá? É a segunda revolução industrial, é a mais importante, tá? Então, você tem um problema aí de linha histórica, né? Que é a primeira revolução industrial está na Idade Moderna, mas a mais importante está no mundo contemporâneo. Mas isso eu deixei no mundo na Idade Moderna, porque ela começa na Idade Moderna, tá bom? Então caiu 2 questões sobre Revolução Industrial, caiu a independência dos Estados Unidos 4 vezes, que não é uma coisa muito comum, tá? Você tem a independência das Américas Espanholas, ou das Américas, tá? Eu devia ter tirado espanholas, mas das Américas. Aqui caiu a questão do Haiti, tá? Entendeu? A questão do Haiti que eu falei lá para vocês, quando eu estava falando sobre o edital, aqui que caiu, tá? Aqui gerou uma confusão, como eu disse para vocês. O pessoal queria entrar na justiça para tirar a questão. Mas, enfim, a questão continua lá, tá? Cai muito a independência das Américas Espanholas? Cai, tá? Cai. Mas elas são difíceis? Normalmente não, tá? Normalmente não. Das 5, 3 eram fáceis, mas as 2 eram extremamente difíceis, tá? Entendeu? Bom, outra coisa que também me chamou a atenção é que a Revolução Francesa não é, tá? Não é tão cobrada assim. Normalmente eu, vocês, todos os professores acham que a Revolução Francesa é mais cobrado. E não é tanto, só caiu 2 vezes. É porque às vezes, pessoal, a Universidade Federal ela fica batendo no mesmo tema e os professores de cursinho, tá? Eles já começam a pegar mais ou menos o que é a Universidade Federal do Paraná, e aí os professores que fazem a prova tentam inovar, tá? Pegando outras matérias, entendeu? Para quê? Para deixar a prova mais difícil para mim e para vocês. Maravilhoso, né? Bom, continuando. Você tem história contemporânea, né? Você começa ali já a Revolução Francesa, ali depois da queda da Bastilha, já começa ali história contemporânea. Você vai ter Era Napoleônica, não caiu. Não quer dizer, pessoal, e aqui tem uma coisa que eu ia falar no final, mas eu já falo já, tá? Pessoal, não é porque nunca caiu, tá? Nos últimos 10 anos que não vai cair, tá? Isso é uma coisa bastante importante. Ah, então eu não vou estudar a Era Napoleônica, daí vai lá e me cai. Entendeu? Tá? Por um exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Uma vez eu falei para um aluno, falei assim, Fisiocratas nunca cai. O que aconteceu? No ano caiu Fisiocratas. Nunca cai esta porcaria. O que acontece no ano que eu falei que não ia cair? O que acontece? Cai. Tá? Então, por favor, tá? Evitem esse tipo de coisa. Porque nunca caiu, não cai. Aí os caras resolvem... Você lembra do inovar lá? Que eu acabei de falar? Aí eles resolvem inovar no meio da prova e aí você se deu muito mal, você perdeu a questão, tá? Bom, Era Napoleônica não caiu, mas pode cair. Você tem ideologias do século XIX ali, socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo, tá? E comunismo, tá? Que a gente chama de ideologias do século XIX. Século XIX, pessoal, é depois da era napoleônica na França, unificação da Alemanha e unificação da Itália. Tá? Unificação da Alemanha, unificação da Itália e pós-Napoleão. O que acontece depois na França, lá com Napoleão? Depois que o Napoleão cai, o que acontece depois? Tá? Caiu 2 vezes. Uma coisa que me chamou a atenção, imperialismo europeu, tá? Dentro da África e da Ásia.
tá? Ou neocolonialismo ou colonialismo, tem várias formas de você entender esse conteúdo. É quando os europeus ali no século XIX vão começar a colonizar a África e a Ásia, tá? Você vai ter a repartição da China, que pode cair na sua prova, tá? Ele tá a 0 ali, mas eu acho que vai aparecer, tá? Vai aparecer alguma coisa sobre China, principalmente, tá? Principalmente sobre China, tá bom? Nesse período. Primeira Guerra Mundial, 2 vezes, tá? Revolução Russa, que eu achava que ia aparecer mais uma vez, e só apareceu em 2017, tá? Em 2017, fez 100 anos da Revolução Russa, tá? Da Revolução Russa, eu achei que ia aparecer muito mais, mas não apareceu. Você tem a crise de 29, 0. Geralmente a crise de 29, pessoal, na Federal não aparece muito. Pode aparecer? Pode, tá? Como eu disse para vocês, pode. Geralmente a universidade que cobra bastante isso, pessoal, é a Fundação Getúlio Vargas, tá? Que é de economia. Parece bastante a crise de 29. A ascensão do nazismo e fascismo, tá? Uma vez. Pode aparecer na tua prova, tá? Tem uma grande chance de aparecer nazismo e fascismo na tua prova. Vamos lá, na próxima, Segunda Guerra Mundial, 2 vezes. Tem uma tara de aluno, tá, que fala assim, putz, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial cai muito na prova. Cai. Revolução Francesa, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. É sempre os mesmos temas que vocês acham que caem muito, tá? E não é isso, como vocês estão percebendo. Caiu 2 vezes questão de Segunda Guerra Mundial, caiu 2 questões, na verdade, 2 conceitos, na verdade, enfim, 2 conceitos sobre Primeira Guerra Mundial. E por que eu falei conceito na segunda? Porque a questão que eu estou referindo está falando sobre uma questão que aconteceu na época que você teve as Paralimpíadas aqui no Brasil, tá? Essa questão ela estava falando sobre a Segunda Guerra Mundial, dos soldados que se feriram, só que a criação das Paralimpíadas é na década de 60. Então o que você precisava ter? Você precisava ter o conceito, você entender a matéria de Segunda Guerra Mundial e a matéria de Guerra Fria, entendeu? Para poder acertar a questão, entendeu? Isso é bastante importante, tá? Isso é bastante importante. Bom, por que eu deixei em vermelho? Porque é o que mais cai. Guerra Fria, tá? Guerra Fria cai muito, tá bom? Entendam isso. O que cai mais de Guerra Fria, professor? Guerra do Vietnã, tá? Não, como eu disse para vocês, direitos humanos, tá? Cai direitos humanos bastante. Cai Guerra do Vietnã, cai outras questões ali, descolonização da África, que está aqui em Guerra Fria, conflitos da Guerra Fria, cai bastante, tá? Mas cai bastante também direitos humanos, tá? Isso a gente vai falar lá em Guerra Fria bastante sobre isso, tá bom? E prestem atenção, se eu peguei a prova de 2009 até 2019, tá? São 10 anos. Em 10 anos caiu 8 vezes. E vai cair esse ano novamente. Tá? Entenderam isso? Caiu 8 vezes. Em 10 anos. Entendeu? Vai cair? Vai cair. Eu já expliquei o porquê vai cair. Tá? Bom. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa de Guerra Fria? Tá? Geralmente eles pegam Guerra Fria com outros conceitos, como vocês perceberam, né? Como eu disse para vocês, tinha uma questão lá falando sobre os árabes, lá do Maomé falando sobre os conflitos ali no Oriente Médio. Você tinha também a questão da Paralimpíada, que foi feita na Guerra Fria, foi criado na Guerra Fria, mas estava falando também sobre a Segunda Guerra Mundial, então eles gostam desses conceitos misturados dentro da Guerra Fria, tá? E por último, globalização, que é os dias atuais, que são 4, tá? São 4 conceitos. Normalmente, não é geralmente pós ali Muro de Berlim, que é o fim da Guerra Fria mesmo, mas sempre falando ali sobre Muro de Berlim, o que aconteceu com a União Soviética, o que aconteceu nos Estados Unidos ali nos anos 90, tá? Não é tão aproximado assim, tá? Não é tão aproximado, entenderam? Geralmente elas trabalham mais com os conceitos, né? Você precisa... ele põe um texto falando sobre os dias atuais, mas ele está perguntando sobre Guerra Fria, por um exemplo. Os Estados Unidos virou maior potência no final do século XX, blá blá blá, coisa e tal, coisa e tal. Aí tá lá a pergunta falando sobre a Guerra Fria.
tá? Entendeu? Vai perguntar por que os Estados Unidos virou a maior potência e quando virou, pós-Guerra Fria, tá? Entendeu? Isso, a maior potência hegemônica é depois da Guerra Fria. A maior potência do mundo é depois da Segunda Guerra Mundial. Hegemônica, que ele é o único, tá? É depois da queda do Muro de Berlim, tá bom? A maior potência dos Estados Unidos vai ser depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Só mais ou menos para você entender. Então, pessoal, essa aula ficou bem longa, né? Eu acho que eu fui bem específico aí para vocês já começarem a estudar, né? Na próxima aula a gente já vai começar falando sobre Grécia. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, tá? Vou repetir mais uma vez, não é porque que não apareceu nos últimos 10 anos alguma questão que não vai aparecer mais, tá? Pode aparecer, como eu disse para vocês, a Federal gosta de inovar, tá? Gosta de inovar nas suas provas, tá? Então, tomem cuidado com isso. Tô deixando bem claro porque vai me aparecer alguém falando, mas lá no teu, né, no negócio da tua prova lá que se dizia que ia cair as questões, tinha lá que era napoleônica, não caiu, e nesse ano caiu. Por que caiu? Porque a Federal quis, meu querido. Porque ele sabia que ele não estava cobrando e daí ele pôs uma questão de era napoleônica só para ferrar você, tá? Bem-vindo à Universidade Federal do Paraná. Tá? Então, espero que você tenha entendido isso, tá? Tenha entendido isso. Pode aparecer? Pode. Tá no edital, tá? Tá no edital, tá bom? Outra coisa, mas não tem história específica da África? Normalmente não, tá? Não tem nenhuma questão falando sobre questão específica, como eu disse para vocês, Reino de Songhar, Reino de Mali, reinos africanos. Geralmente a gente fala isso misturado com as outras matérias, tá? A gente acaba falando, a gente mistura com outras matérias. Então você não precisa se preocupar em estudar especificamente sobre a história da África, tá bom? Tá bom? Então, pessoal, eu vou terminar essa aula aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula, né? Foi um prazer ter conversado com vocês hoje. Então, até a próxima aula.